Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula, hoje falando sobre equilíbrio de complexação. A gente viu que o equilíbrio químico pode ocorrer com diferentes reações químicas, reações do tipo ácido-base, reações de compostos pouco solúveis ou de solubilização, reações de oxirredução e também um novo tipo, uma reação de complexação. A gente viu também que as ligações químicas elas ocorrem de formas iônicas e covalentes, mas a gente também pode ter uma nova ligação química, é chamada ligação de coordenação. Essa ligação química, ela ganha um nome específico, que é a formação de complexos, onde é uma reação química que envolve um átomo ou íon metálico, né, como molécula central, como componente central dessa estrutura. Tem geometria definida, ou seja, ela tem composição estequiométrica definida, e que normalmente é ocupada por agentes ligantes, né, chamados ligantes, que nada mais são que doadores de pares de elétrons. Esses pares de elétrons eles podem ser provenientes de um átomo carregado negativamente ou da sua própria disponibilidade atômica de elétrons na sua estrutura. Esses elétrons normalmente, eles vão ocupar orbitais vazios, né? Então, é uma ligação diferente das iônicas e covalentes. Ela não compartilha ou nem doa. Ela ocupa orbitais vazios de um íon metálico que a gente tem. O que seria isso? Quando a gente está falando uma reação química entre um metal e um determinado composto, doador de pares de elétrons, um exemplo clássico é a própria água. A água é uma molécula dipolar, tem um átomo de oxigênio, pares de elétrons disponíveis, então ela pode formar uma ligação química com um átomo metálico, nesse caso aqui no nosso exemplo, o átomo de cobre. Essa formação é o que a gente chama de solvatação, ou nesse caso aqui, hidratação. É a molécula ou o átomo de cobre, nesse caso o íon cobre, ele fica rodeado por moléculas de água. Mas, por exemplo, se no meio reacional a gente adicionar outro elemento ligante que tem maior afinidade ao cobre do que a água, por exemplo, a amônia, aqui representada em amarelo, ela pode substituir essa ligação química, né, removendo uma água e ocupando seu espaço. No caso aqui, se nós formos adicionando amônia até o ponto de substituir totalmente a água, essa ocupação, né, muda totalmente a molécula. O nosso complexo, que era um aquo complexo de cobre, agora passa a ser um complexo de amônio e cobre, né? Essa resultante dessa reação química tem uma reação global, onde a estequiometria para cada íon cobre, eu tenho 4 amônias, ou 4 ligantes de amônia em si. Essa relação estequiométrica, então, ela segue um padrão, né, e depende de metal para metal. Como a gente tem em cada etapa dessa uma substituição, cada uma dessas etapas ganha também uma constante de estabilidade, né? Então, essas constantes, chamado constante de estabilidade química, ela vai ser a primeira, segunda, terceira e a quarta substituição. E a equação global, que seria a constante de estabilidade química, nada mais é do que a multiplicação de todas essas constantes individuais. Essas constantes, quando a gente expressa ela em um gráfico, nós podemos observar claramente que elas vão variando de espécie para espécie, dependendo da concentração de amônia adicionada. Lógico que quanto mais amônia eu tiver, maior vai ser o grau de substituição. E essa substituição vai fazer com que predomine uma única espécie em solução. Mas podemos observar também que, apesar, né, das concentrações serem elevadas, eu vou ter presente sempre todas as espécies químicas, tanto a espécie de cobre iônico, como com a 1, 2, 3 e 4 substituições, né? Lógico que em menores proporções, mas todas presentes em si. Quem são os ligantes, então? Basicamente, são todos aqueles que têm pares de elétrons disponíveis para doar, né? Fazer uma ligação química em si. Por exemplo, o nitrogênio, o átomo de nitrogênio, né, na molécula de amônia, o oxigênio da água,
íons cloretos, íons fluoretos. O grupo ácido carboxílico, quando ele é desprotonado, ele perde o íon H+ dele, e aí ele passa a assumir uma carga negativa também. Esses ligantes, quando um par de elétrons está presente numa única molécula, ele é chamado de monodentado. Eu posso ter também as chamadas polidentados, né, bidentados, tridentados, tetra e assim por diante, mas de modo geral, polidentados. Por exemplo, na mesma molécula química, por exemplo, com a etileno-diamina, eu tenho dois grupos funcionais, né, duas aminas aqui que podem formar ligação química, assim como o oxalato, que são dois grupos C-OOH, né, esses oxigênios do ácido carboxílico do oxalato também podem. Ou moléculas maiores, como o EDTA, que tem aqui tanto no nitrogênio grupos ligantes, como nos 4 grupos ácidos carboxílicos presentes nele. Então, são grupos que uma mesma molécula tem mais de um grupo ligante, né? Então, essas moléculas elas permitem que o mesmo metal seja ligado por diferentes partes dessa estrutura orgânica, dessa estrutura de ligação. Mas o que é, então, a ligação de coordenação, né? Se ela não é ligação iônica nem covalente, vamos entender um pouquinho o que é essa ligação de coordenação. Vamos pegar como exemplo o íon cobre, crômio 3+. O cromo tem 24 elétrons, como ele está aqui é trivalente, né? 3+, ele passa a ter 21 elétrons. Esses 21 elétrons a gente vai distribuir ele nos orbitais atômicos, né, colocando ele nas escalas de menor energia para maior, e quando eu tenho de nível energético igual, eu coloco um elétron para cada um. Então, seguindo essas regrinhas, a gente vai preenchendo. Então, por exemplo, aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 21. Né? Então, a gente tem aqui a colocação de todos os elétrons do cromo 3+. Se a gente olhar, né, as regras de ligação química, esse átomo de cromo ele poderia formar 3 ligações químicas, né, por exemplo, compartilhando esses elétrons com cloreto, por exemplo. Então fica CrCl3, né? Esse compartilhamento seria nada mais que uma ligação covalente que a gente está falando. Mas se a gente observar que, apesar dos orbitais estarem parcialmente preenchidos, né, os de menor energia preenchidos e os superiores parcialmente preenchidos, a gente tem orbitais vazios. E esses orbitais vazios que vão formar as novas ligações químicas ou as ligações de coordenação que vão ocorrer em solução aquosa. Então, por exemplo, no caso do crômio, alguns orbitais vazios, como por exemplo D3, 4s, 4p's, eles podem se reorganizar no novo orbital, formando então agora uma ligação de coordenação. Esses orbitais vazios não ocupados passam agora a ter uma nova camada externa a essa ligação, formando uma nova hibridização do tipo D2sp3. A gente viu, né, em outros vídeos que as hibridizações elas possuem formas geométricas específicas. No caso do D2sp3, ela tem um arranjo ortorrômbico, né, octaédrico, desculpa. Esse arranjo octaédrico permite que 6 ligantes sejam adicionados ao redor dele. Então, por exemplo, a amônia, que cada nitrogênio possui um par de elétrons, esses pares de elétrons poderiam ocupar os orbitais vazios. Então, eu coloco aqui, por exemplo, 6 moléculas de amônia, cada um contribuindo com seu par de elétron em específico. Então, em cada vértice desses ligantes, ou cada orbital desse, ocupado por uma amônia. Então, a gente teria o quê? Um complexo de crômio com 6 amônias associadas a ela. Então, o complexo nada mais é do que um íon metálico ocupado, né, tendo seus orbitais vazios, ocupados por agentes ligantes, agentes doadores de pares de elétron em si.
Essas configurações ou as novas hibridizações dos orbitais vazios, elas variam de elemento para elemento. Então, por exemplo, um mesmo elemento ele pode ter diferentes configurações, né? No caso do níquel aqui, só para exemplificar, ela pode ter uma configuração do tipo sp3, né? A gente sabe que a configuração sp3 é um tetaedro, então ela formaria 4 ligações químicas, como por exemplo um cloreto. Ela pode assumir também uma hibridização do tipo dsp2. A dsp2 ela tem uma estrutura também de 4 ligações, só que agora é quadrado planar, como fosse uma folha de papel, o níquel no centro e nas 4 extremidades, né, os ligantes, nesse caso aqui exemplificado pelo cianeto. Ou ela poderia assumir uma configuração octaédrica, igual ao do cromo que a gente viu, né, onde ela tem aqui uma hibridização D2sp3. Né? Essa hibridização D2sp3, a gente viu que o arranjo é octaédrica e liga 6 grupos ao seu redor. Por exemplo, a amônia aqui. Então, a gente tem várias configurações possíveis. Às vezes o mesmo elemento pode assumir diferentes configurações, né? Então, tem uma tabela aqui que demonstra isso, e essas figuras também apresentam ou mostram quais são as diferentes formas geométricas possíveis que essas ligações e esses compostos podem formar. Então, os complexos são bastante variados e eles podem assumir diferentes configurações. Dentro da química, tem uma área da ciência, né, da química inorgânica, que estuda somente esses compostos de coordenação. Né? Então, a nossa visão aqui é só para vocês entenderem o que é um complexo, como ocorrem essas ligações químicas, e entender principalmente que, dependendo do elemento metálico e do seu ligante, ele vai formar diferentes arranjos espaciais, colocando diferentes relações estequiométricas, né? De 1 para 4, 1 para 6 e assim por diante. Na natureza, né, dentro do cenário de biologia ou bioquímica, talvez os complexos mais importantes que a gente tem são os complexos como a clorofila e a hemoglobina. O que é a clorofila? Nada mais é do que um íon magnésio central rodeado pela molécula de clorofila em si, que se liga complexando esse metal centralizado em si. Essa configuração ela permite que a luz seja absorvida e ela converta, né, através de processos bioquímicos, essa radiação, produzindo carboidratos em si. Na função biológica humana, é uma estrutura muito similar, é a molécula M, né, da hemoglobina. Diferente da clorofila, que o ponto central era o magnésio, aqui na hemoglobina o ponto central é a molécula de ferro. Né? O ferro faz a função lá do magnésio no nosso organismo. Então dá para perceber que essas estruturas para a bioquímica também têm a sua grande importância, né? E então é importante que a gente tenha alguns conceitos, né? Principalmente falando em equilíbrio químico. Como a gente tem uma reação química que envolve um metal e um grupo ligante, aqui representado pela equação global, a gente também pode representar essa relação de equilíbrio através de uma equação, né, através de uma constante, que nesse caso passa a ganhar a denominação de constante de estabilidade, que nada mais é do que produto sobre reagente, novamente, como a gente tem visto para todas as outras reações químicas. Essa constante de estabilidade, geralmente, ela tem valores positivos, né, diferente do KPS, do Ka e Kb. São valores que são favoráveis à formação do produto, né? Então, os valores são todos, na sua grande maioria, superiores a 1. Dentro dos estudos de complexos em si, existe uma variedade enorme de moléculas, né, que
que fazem essa função. Só que, em geral, a gente usa uma molécula modelo para fazer todos esses estudos e entender os processos, mecanismos em si. E essa molécula padrão, modelo, que a maioria dos professores usam, é a molécula do ácido etileno diamino tetacético, ou EDTA. O EDTA, né, ela tem como uma propriedade ter 2 grupos amino que são ligantes. Então, eu tenho 2 nitrogênios ligantes e tenho 4 grupos ácidos carboxílicos que também podem atuar como ligantes quando ele perde esse H+ aqui. Quando ele perde o H+, ele passa a ser C-O-O- e a carga negativa aqui pode atuar como grupo ligante. Como ele tem 4 grupos ácidos carboxílicos, ele atua como um ácido fraco. Então, se eu chamar toda essa molécula central aqui de Y e assumir que os H+ dos grupos ácidos carboxílicos são grupos protonáveis, eu posso escrever a minha equação, meu EDTA, de certa forma, como um ácido fraco, né? Então, seria um ácido poliprótico, H4Y, em que ele vai perdendo o H+ em cada etapa. Então, eu teria uma primeira constante ácida, segunda, terceira e a quarta constante ácida. Só que dentro dessas estruturas, dentro dessas diferentes espécies que a gente tem aqui, a espécie que é complexante realmente é a Y4-, é a espécie que tem a maior afinidade, ou a espécie que vai formar a ligação química efetivamente com os metais. Então, por exemplo, eu pego um metal como o cromo 3, que a gente viu, e ele tem um arranjo octaédrico, né? Cada um desses grupos ligantes vão ocupar um vértice dessa estrutura. Só para a gente acompanhar, vamos numerar aqui os átomos, né, os nossos grupos ligantes. Então, por exemplo, o 1 é o nitrogênio, que está aqui localizado. O 2 é esse grupo ácido carboxílico que vai se ligar nesse grupo ligante. O 3 é o grupo que está aqui em cima. O 4 é o outro nitrogênio, né? O 5 é esse C-O, que está ligado aqui. O 6 está ligado lá embaixo. Então, o que a gente percebe? Que uma única molécula, né, uma única molécula de EDTA se ligou totalmente ao metal, que poderia ser o cromo 3 aqui no caso. Nesse caso, a nossa relação estequiométrica, apesar de ser 6 ligantes que a gente tem, né, é uma relação de 1 para 1. Para cada metal, a gente vai ter um EDTA, sendo que nesse mesmo EDTA ele está ocupando 6 pontos diferentes. Essa propriedade ela traz uma estabilidade química muito grande. Imagine o seguinte, você está segurando alguém que está pendurado num desfiladeiro. Se você estiver segurando com um dedo só, a força que você vai conseguir colocar nessa ligação é muito pequena. Agora, se você colocar, né, os 5 dedos apoiados ali de forma bastante unida, essa força é muito maior do que a gente tem. Se você segurar com as 2 mãos, é mais forte ainda, e assim por diante. Essa é a lógica. Então, se você tem um complexo em que uma única molécula consegue formar 6 ligações de uma vez, essa estabilidade química é muito maior. Conforme a gente viu, o EDTA atua como um ácido, atua como componente que tem H+ na sua estrutura. Uma vez que ele tem H+ na sua estrutura, ele vai ser suscetível a essas espécies. Lembra que a gente falou que a espécie que realmente complexa é a Y4-? Então, a espécie como ele é um ácido carboxílico, ele vai ser suscetível à variação no pH. Então, por exemplo, em pH 0, não vou ter praticamente nenhuma das outras espécies e a quantidade de Y4- vai ser mínima, muito pequena. A quantidade predominante, né, quase 100%, vai ser H4Y. Conforme a gente vai progredindo, aumentando o pH, né, vou reduzindo os grupos ligantes do ácido carboxílico até chegar no pH 12, 13 aqui, em que eu vou ter a predominância do Y4-. Então, por exemplo, a maior eficiência do EDTA é em meio alcalino, né? Mas não quer dizer
que quando eu estiver em outros pHs, por exemplo, pH 8, pH 6, pH 4, eu não vou ter Y4-, vou ter ele sim, mas uma quantidade muito pequena, em relação às outras espécies. Eu vou ter uma predominância aqui de outras espécies que não a Y4-. Apesar de pequena, ela sempre vai estar presente. O que acontece aqui é que às vezes a quantidade presente numa determinada faixa de pH, ela não é suficiente para que ocorra a reação química com o metal. Então, o metal acaba não reagindo com o Y4-, por conta da concentração ser muito baixa, do EDTA ser muito baixa e aí não ocorrendo a reação química. Então, é muito importante a gente saber quanto de Y4- eu tenho em solução, né? Para saber se a reação química vai ocorrer ou não. Para a gente saber qual é a quantidade de Y4-, existe diversas equações que a gente pode fazer, sim, geralmente atribuindo balanços de massa e balanços de cargas, e descobrir qual é a fração de Y4- que eu tenho em determinado pH. Então, através de deduções das equações de equilíbrio e fazendo relações de balanço de massa, a gente pode determinar a fração de Y4-. Então, por exemplo, em pH 1, né, a fração de Y4-, a quantidade de Y4- que eu tenho é de 3,6 vezes 10 a menos 18. Né? Um valor muito pequenininho. Então, para cada mol que eu coloco, eu vou ter lá 3,6 vezes 10 a menos 18. Né? Pensando que isso aqui é uma relação percentual. Isso aqui é muito pouco, mas, apesar de pouco, ele está presente. Né? E assim por diante, 2, 3, 4, e até chegar lá em pH 12, que eu tenho quase que 100% do meu EDTA na forma de Y4-. Né? Aqui em pH 12, 97,8% do EDTA que eu coloquei lá vai estar na forma de Y4-. Isso é muito importante para nós, para a gente poder fazer os cálculos. Além dessa questão do pH, que influencia a quantidade de Y4-, né, a quantidade de EDTA que a gente tem uma outra condição também, que é a afinidade do EDTA com o metal. Então, quanto maior esse valor, né, lembrando que aqui é log da constante de estabilidade, se eu quiser saber qual é o valor da constante de estabilidade, é simplesmente 10 elevado a esse valor, daí eu tenho o valor da constante de estabilidade. Né? A gente repara aqui, ó, por exemplo, quando eu tenho a prata 2+, a afinidade, né, tem um valor de 7,3. E a constante de estabilidade aqui para o ferro 3 é 25,1, né? Muito maior do que da prata. Então, numa solução em que eu tenho ferro 3+, e prata 2+, e eu coloco o EDTA, com certeza a reação predominante, a reação que vai ocorrer de forma mais eficiente, vai ser a de ferro 3. Acabando o ferro 3, aí o EDTA vai passar a pegar a prata e assim por diante. Né? Então, existe uma sequência de afinidade. Mas eu acho que a melhor forma de avaliar como é o efeito, como a gente pode calcular essas questões do pH, é fazendo um exemplo. Né? Então, só para exemplificar aqui, vamos supor que eu tenha uma solução, tá, de cálcio 2+, a concentração do cálcio é de 0,1 mol por litro, coloquei EDTA 0,2 mol por litro e ajustei o pH para 2. Então, essa minha solução tem pH 2. A gente viu, né, nos slides anteriores que a concentração de Y4- num pH 2 ela é bem baixinha. Né? No nosso caso aqui, ó, o alfa, né, ou a fração é de 1,99 vezes 10 a menos 14. Né? Então, é uma porcentagem muito pequena do EDTA vai estar na forma de Y4-. Será que ela é suficiente para complexar o cálcio? Quantos por cento será do cálcio vai ser complexado
né? Para isso, a gente tem que fazer alguns cálculos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a equação de equilíbrio. Nesse caso, é uma reação entre o cálcio e o EDTA, que é o cálcio e o Y4-. Ela tem uma constante de equilíbrio, produto sobre reagentes. Nesse caso, a concentração de EDTA a gente tem que calcular. Por quê? Eu estou colocando 0,2 mol por litro, só que o pH é 2, então nem todo o EDTA vai estar disponível na forma de Y4-. Quanto que vai estar disponível de Y4-? Isso a gente precisa calcular. O cálculo simplesmente é dado pela concentração de EDTA, que no caso aqui é 0,2, pela fração do EDTA no pH 2. Nesse caso, em pH 2 é 1,99 vezes 10 a menos 14. Esse valor, quando calculado, né, 0,2 vezes 1,99, 10 a menos 14, dá 3,98 vezes 10 a menos 15. Então, apesar de ter colocado 0,2 mols de EDTA, somente 3,98 vai estar na forma de Y4-. Feito isso, né, determinado qual é a concentração de Y4-, a gente pode resolver a equação. Eu não sei qual é a concentração do cálcio, do complexo cálcio EDTA, né, mas eu posso supor, colocar uma incógnita e isso chamar de X. Se X é o produto dessa reação, a quantidade X produzida vai reduzir a quantidade de cálcio livre no meio. Então, se o cálcio livre era 0,1, menos a quantidade de complexo produzido, menos X, vezes o valor do Y4-, que já foi determinado aqui pelo valor do alfa e pela concentração. A constante de estabilidade já foi fornecida, a gente sabe qual é. Resolvendo essa equação, né, fazendo a distributiva aqui, 3,98 vezes 10 a menos 15 vezes 0,1 vezes X, a gente tem esses valores. Fazendo a multiplicação de 3,98 pela constante de estabilidade, a gente tem esses valores, 1,99 vezes 10 a menos 5 e menos 1,99 vezes 10 a menos 4x, igual a x. Isso aqui é 1, né? Isso passa para lá somando, mas basicamente vai ser 1. Então, o valor do x é 1,99 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, a quantidade de complexo cálcio EDTA formado nessa equação, nessas condições, com pH 2, é de 1,99 vezes 10 a menos 5. Quando a gente quer saber qual é a porcentagem do metal complexado em si, a gente vai comparar com a quantidade adicionada. Então, eu coloquei 0,1 mol de cálcio. Isso aqui é tudo que eu tenho, é meu 100%. Se somente 1,99 vezes 10 a menos 5 foi complexado, quanto que isso vai ser? Isso dá para nós 0,0199%, ou seja, aproximadamente 0,02%. Nessas condições, né, quando eu coloco então cálcio e EDTA em pH 2, basicamente quase todo o cálcio fica na forma iônica, né? Só 0,02% dele vai estar complexado, o resto vai estar totalmente livre, né? Se eu fizesse esses mesmos cálculos, né, tentem aí você fazer os cálculos com ferro 3, por exemplo, vocês vão ver que uma porcentagem muito maior do ferro vai ser complexado em comparação ao cálcio. Então é isso, pessoal. No Stoa tem vários exercícios, tem uma lista de exercícios lá para vocês fazerem e os conceitos de complexação também. Então, até mais, obrigado pela paciência, até, tchau, tchau.